Estamos de volta e nesse segundo bloco vamos abordar os 4 elementos da comunicação não violenta. Também já colocar os princípios da negociação de conflitos. Nós falamos no primeiro bloco que os conflitos nada mais são do que a divergência entre 2 metas, a divergência entre 2 ideias. O que acontece é que a gente escolhe uma forma diferente de resolver o conflito, quase sempre escolhendo uma forma violenta de resolvermos. Lembrando ainda que violências, ela nos remete à força. E quando nós utilizamos essa força de forma inadequada, ela se torna violência. Na escola tem um fenômeno muito interessante que tem causado, então, entre nós uma preocupação muito grande, que é o fenômeno bullying, que é uma forma de violência. O bullying existe por 3 características. Uma é quando é uma ação repetitiva, quando essa ação se repete por várias vezes, quase todos os dias. 2, quando essa ação ela é feita em relação a uma outra parte com o objetivo de causar dor, seja física ou emocional, ou seja, violência. E o terceiro é quando a outra parte envolvida nesse processo é mais fraca do que a parte que é a agressora. Então, essas 3 características nos identificam essa violência e esse fenômeno chamado bullying na escola. Só que, a maioria das vezes, o educador em sua sala de aula compreende que o fenômeno bullying acontece fora das paredes da sala. E nem sempre isso é verdade. O fenômeno bullying como violência acontece também no contexto da sala de aula. E, infelizmente, às vezes tendo o próprio professor como o agressor. Porque ele traz ali de forma repetitiva frases e falas que abordam uma violência, que é a violência verbal, que é a violência simbólica, que é a violência psicológica. Isso também é uma forma de praticar um bullying. Também, com isso, o professor teria resolvido muitos conflitos se ele fizesse um trabalho preventivo. Não estou dizendo aqui que essa é apenas responsabilidade do educador em sala de aula. Não, nós temos uma responsabilidade compartilhada no contexto e no ambiente escolar. Nem só o orientador ou o diretor, coordenador de disciplina ou o professor é o responsável em resolver os conflitos, mas é o conjunto, é uma responsabilidade compartilhada. Se a escola não estiver coletivamente preocupada com as situações dos conflitos e violências no ambiente da escola, não será resolvida. E aqui eu trago então 4 elementos importantes que podem nos ajudar a trabalhar com a prevenção do fenômeno bullying, de outras violências e principalmente da resolução do conflito. É sobre comunicação não violenta. Comunicação não violenta é abordada por um autor chamado Rosenberg, e ele aponta que é uma forma de que nós nos tornemos mais humanos ou que nós permaneçamos humanos diante de tantas adversidades. Se nós usarmos os 4 elementos da comunicação não violenta, contribui para que nossos processos de resolução e de prevenção aos conflitos sejam bem ampliados. Primeiro elemento se diz separar observação de avaliação com juízo de valor, com avaliação preconceituosa. O que significa isso? Avaliar é trazer apenas os fatos. Então, quando eu estou na minha sala de aula, eu, educador, e digo para toda a sala, no primeiro momento de aula, essa sala inteira é irresponsável. Ninguém faz tarefa. Vocês não cumprem com os combinados. Ou, ao recebermos uma informação do nosso orientador, do nosso coordenador, do diretor, que abrange todas as pessoas. Alguns e-mails assim: vocês estão atrasados com a entrega do plano de ensino, ou favor entregar o plano de ensino conforme combinado. E eu, particularmente, já entreguei no primeiro dia do combinado. Como é que eu me sinto ao receber uma mensagem, nesse simples exemplo, que vem uma mensagem para todo mundo,
provavelmente querendo atender ou atingir apenas 2 ou 3 de um grande grupo. Então, nós educadores ficamos nos sentindo muito incomodados, tristes, desvalorizados, enfim, nós nos sentimos de uma forma como se estivesse sendo cobrado de algo que eu já realizei. Assim também na própria sala de aula. Então, se eu dou conta de separar a observação de avaliação com preconceito, é quando eu coloco os fatos. Então, naquele exemplo da sala de aula, hoje, segunda-feira, 3 estudantes não entregaram a tarefa. E nesse contexto eu não preciso dizer nome, eu estou dizendo de um fato. Então, eu tenho o registro de que foram 3 estudantes numa sala de 40. Ou eu posso também colocar de uma forma mais positiva, 37 fizeram a tarefa, 37 estudantes cumpriram com o combinado, e eu engrandecer aquilo que é positivo do que o contrário, que a gente sempre evidencia aquilo que a gente não ficou satisfeito. E fica firme naquela posição. Isso nos traz uma série de situações, inclusive físicas, chateação, amarguras, e nós ficamos vivendo naquele contexto daquilo que não foi bom. Então, o primeiro elemento da comunicação não violenta, separa a observação de avaliação. Então, avaliar é quando eu coloco todo mundo no mesmo contexto, no mesmo conceito. Nem sempre nós vamos fazer as duas coisas juntas, mas é um momento de continuar a nos observar mais no processo de comunicação. O segundo elemento da comunicação não violenta é explicitar sentimentos, que não é algo muito fácil, principalmente para os educadores que querem manter a sua postura de autoridade na sala de aula. Explicitar sentimentos é colocar para a outra parte que você é ser humano, que você tem sentimento. Não é simplesmente dizer do sentimento sem trazer nenhuma consequência. Eu trago o sentimento, mas eu digo com o que me causou. Além disso, eu tenho possibilidade, a partir daí, de trazer uma proposta de melhoria para aquilo que ocasionou o sentimento. Então, eu fiquei muito triste, turma, porque 3 não entregaram a sua tarefa. Ou, eu estou muito feliz porque 37 entregaram a sua tarefa hoje, conforme combinado. Que tal, da próxima vez, os 40 entregarem? Então, eu digo o que me causou aquele sentimento, e aí procurar sempre balizar os sentimentos bons com os sentimentos que me deixam mais chateados, sentimentos que não são tão bons, e trazer isso de uma forma contextualizada. Porque quase sempre a gente deixa a frase incompleta. Então, eu trago o sentimento, não falo com o que foi, a pessoa que recebe aquela informação, ela pensa que a gente está daquele jeito com ela inteira. E aí a gente não separa a pessoa do que ela fez. Então, o segundo elemento da comunicação não violenta é explicitar sentimentos. Terceiro elemento da comunicação não violenta, identificar necessidades. E eu identifico a minha necessidade e a necessidade da outra parte. Então, quando eu digo que eu não fiquei satisfeita ou que eu fiquei satisfeita com a entrega, que necessidades tem por trás disso que eu estou trazendo? É uma necessidade de ter os meus objetivos cumpridos, de ter atenção para as tarefas que eu solicitei, uma necessidade de que a turma esteja valorizando o trabalho que eu estou preparando. Então, nós temos várias necessidades por trás de cada ação que a gente pratica. O que quase sempre a gente não dá conta de fazer é de pensar sobre elas. Então, quando eu também gostaria de receber um elogio do meu coordenador, tem por trás disso uma necessidade de ser reconhecida no meu trabalho, reconhecida naquilo que eu faço, reconhecido naquilo que eu me dedico. Pode ser que, no momento agora, esteja na hora do intervalo, eu não tomei café ainda, e minha barriga dá sinais de uma necessidade física, né? Uma necessidade, ou seja, eu preciso de um alimento para repor a minha energia. Então, tem uma necessidade aqui física. A gente precisa também de dar ouvido a essas necessidades que são do nosso corpo. Quando o corpo começa a ficar bastante adoecido, cada semana a gente sente algo diferente,
aparece uma alergia na pele, uma dor nos rins, uma dor de cabeça que a gente não consegue controlar. Que necessidades que o nosso corpo está nos dizendo. Então nós precisamos dar ouvido também ao nosso corpo para dar conta de entender como que eu estou me postando no mundo. E o quarto elemento da comunicação não violenta é fazer pedidos. Também não é algo simples. Fazer pedidos para a gente é algo que nós precisamos treinar mais. O pedido quase sempre vem junto com uma justificativa e uma queixa. Então, enquanto educador e no ambiente da escola, nós precisamos treinar, nós educadores, os nossos estudantes e o nosso grupo de apoio, para que a gente faça os pedidos corretos. Então, não adianta só me ficar na queixa, tanto o educador com a sua direção, dizer nada vai dar certo, isso não funciona, existe uma falta de comunicação. Que pedido que você está fazendo com isso? Na verdade, você está fazendo uma queixa, mas não está fazendo um pedido. Então, que tal se a comunicação fosse mais clara aqui no nosso grupo? Clara de que forma? Seria possível colocar no e-mail tais e tais assuntos? Seria possível no quadro de aviso? Seria possível não enviar tanto e-mail? Porque nessa semana eu recebi 10 e-mails em 2 dias. Lembrando então da observação e avaliação. Quando eu digo tantos e-mails recebidos, será se o tanto e-mail para mim é o mesmo para o meu colega? Então, separar a observação e fazer os pedidos. Então, na sala de aula, a gente não dá espaço para que o nosso estudante faça os pedidos. Quando ele faz, nem sempre a gente dá atenção devida, porque se considera uma bobagem, considera uma inabilidade de comunicação, eu não tenho tempo a perder para ouvir sobre isso. Então, como que eu vou cuidar? Então, recordando, a comunicação não violenta apresenta 4 elementos. Separar a observação de avaliação, fazer pedidos, explicitar sentimentos e explicitar necessidades. Esses 4 elementos nos dão um caminho para que a gente possa trabalhar com a negociação e a mediação de conflitos, que é o que nós vamos abordar um pouquinho agora. No espaço de sala de aula, quase sempre o professor vai utilizar da negociação de conflitos, mais do que da própria mediação. Ele, com o teu grupo, e quase sempre contribuindo para que seus alunos façam por pares. Quando ele é a terceira pessoa que vai conduzir um processo de comunicação entre as partes, sim, ele vai executar e vai exercer o papel de mediador. A diferença entre a negociação de conflitos e a mediação de conflitos está simplesmente nessa figura da terceira pessoa, que é o mediador. Então, o que é a negociação? A negociação é a realização de um diálogo entre as partes envolvidas no conflito, para que eles cheguem a um consenso. É o que a gente chama de consenso direto. Sou eu envolvida no conflito, com a outra parte envolvida no conflito, para que a gente chegue a um acordo, para que a gente tenta, explicitando as nossas ideias, chegar num acordo. Lembrando o que é o conflito? É a divergência dessa ideia, é a divergência de 2 metas. Quase sempre, no conflito, as partes querem uma coisa boa, elas querem algo interessante. Só que a forma como elas encontram para dialogar e expor sobre aquela meta fica, por vezes, diferente, dificulta o processo de chegar a um acordo. Porque acontece que uma parte marca a posição e não larga a mão daquela posição, a outra parte também faz a mesma coisa. Então, quando a gente não dá conta de separar o que é posição de interesse, e aí eu já explico sobre isso, as partes entram em conflito. O consenso direto é uma forma que eu tenho de tentar chegar a um acordo, chegar a um consenso. E tem algumas etapas também, que a gente pode treinar com a nossa turma, treinar com os nossos pares. A primeira questão é, nós vamos dialogar e expor os fatos, dizer o que aconteceu, como aconteceu para que a gente chegasse naquele conflito.
Então eu relato o fato e eu tento colocar os maiores elementos possíveis para a gente ter clareza daquele fato. Aqui, que elementos são esses? São elementos de observação e não elementos de avaliação. Elementos de observação são fatos, são dados. Então eu tento colocar o dia, a hora, quem estava por perto, o que aconteceu, o que houve, que elementos tinham ali naquele meio, que aconteceu aquele fato. Depois que eu explicito o fato, e aí uma parte fala, a outra fala depois, o tempo que uma tiver, a outra também terá. Segundo momento eu digo de sentimento. O que esse fato, o que esse conflito me causou? Que sentimentos trouxeram a mim? Quase sempre nesse momento há uma tendência para que as partes comecem a justificar e aí retomam de novo o acontecido, começam a falar dos fatos e em vez de falar de sentimento, depois a gente vai já tentar expor possíveis soluções, possíveis saídas. Essas possíveis saídas na comunicação não violenta são os pedidos. Então, que pedidos que eu tenho aqui? Nos conflitos com as crianças, que eles dão conta de resolver de forma bem mais rápida que a gente, que os adultos, porque acabam ficando apenas no sentimento negativo, naquilo que a gente não gostou e não dá conta de superar o momento, as crianças menores e os jovens, eles conseguem fazer isso de uma forma muito rápida. Eles, ao mesmo tempo que dizem de sentimento, colocam tudo para fora, eles já vêm com uma proposta logo em cima daquilo e já estão de bem. Se os pais entram numa briga de criança na escola, o que acontece muito, os pais se mantêm no conflito e as crianças já estão de bem por muito mais tempo. Os professores se mantêm no conflito e os jovens, a equipe já estão fora dele há muito tempo e nós ali patinando naquele conflito porque a gente fica apenas no fato. A gente não identifica sentimento e a gente não se propõe a sair dele. Então, depois de explicitado os sentimentos, pensado que necessidades tem por trás, eu vou fazer um pedido. Aqui nós temos um pequeno exercício chamado mensagens eu. Mensagem eu é uma forma de explicitarmos a comunicação não violenta. Ela é composta por 3 partes. Eu digo de sentimento, então eu digo, eu, Jussara, fiquei feliz, eu, Jussara, fiquei triste, eu, Jussara, fiquei encantada, eu, Jussara, estou isso. Depois eu digo com o quê? Então, eu fiquei triste com o seu atraso no dia tal, quando nós combinamos de fazer tal atividade. Depois que eu explicito o sentimento, explicito com o quê, eu completo com o pedido. Então, que tal da próxima vez você me ligar, passar um WhatsApp, fazer uma comunicação mais rápida? Dessa forma eu posso me programar melhor. A mensagem eu contribui para abrir o diálogo, contribui para que eu possa dialogar com a outra parte sem ofendê-la, sem dizer apenas para a outra parte, você é um irresponsável, você não fez isso, você não agiu de outra forma. Então, nesse momento, a negociação é uma ferramenta de consenso direto e que eu tento resolver da melhor forma com a outra parte. Caso eu não consiga e cesse as possibilidades de comunicação, eu tenho a necessidade de uma terceira pessoa, chamado mediador. Isso nós veremos no terceiro bloco. Até lá!